E se existisse um sistema, quase invisível, que está constantemente afetando o valor do nosso patrimônio? A fonte que a gente analisa hoje diz que sim, esse mecanismo existe, e que entender como ele funciona é o primeiro passo para a gente poder navegar por ele. Vamos mergulhar nessa ideia juntos. Para a gente ter uma noção da escala do que estamos falando, vamos fazer um exercício bem rápido. Imagina ganhar R$ 1 por segundo. Para se tornar milionário, a gente levaria só uns 11 dias. Parece rápido, né? Mas e para chegar a 1 bilhão? Ganhando esse mesmo R$ 1 por segundo, seriam necessários mais de 31 anos. A diferença é simplesmente absurda. E essa diferença de escala muda completamente a percepção das coisas. Pensa bem, para quem tem 1 milhão, comprar um carro de R$ 100 mil significa gastar 10% de tudo que tem. É uma baita decisão. Agora, para o bilionário, essa mesma compra tem o peso relativo de R$ 10 mil para o milionário. É quase um troco. Essa disparidade toda levanta a questão que está no centro da nossa análise de hoje. E se o desafio de acumular riqueza não for só sobre sorte ou sobre trabalhar mais duro? E se houver uma força sistêmica, sabe, quase invisível, que está constantemente drenando o valor que a gente gera? Para a gente entender essa tal força, precisamos dar um passo para trás e fazer a pergunta mais básica de todas. Afinal de contas, o que é dinheiro? A resposta, segundo a nossa fonte, vai bem além de ser só um meio de troca. É sobre a busca por uma forma confiável de guardar valor no tempo. Vamos pensar no dinheiro como se fosse uma expressão do nosso valor. É como uma bateria que armazena a energia do nosso trabalho. No fundo, o patrimônio de alguém é o resultado de tudo que essa pessoa produziu, menos o que ela consumiu. O dinheiro deveria ser o guardião seguro dessa energia. Então chegamos no ponto crucial. Qual é a característica mais importante para que algo sirva como um bom armazém de valor? A resposta é uma só: escassez. Pensa comigo. Se algo pode ser criado do nada, infinitamente, como é que isso vai reter valor ao longo do tempo? Não vai. E isso nos leva direto para o ouro. Por milênios, a humanidade escolheu ele como dinheiro justamente por ter as propriedades ideais. Ele não estraga, é fácil de dividir e, o mais importante de tudo, é comprovadamente escasso. Não dá para simplesmente apertar um botão e criar mais ouro. Esse sistema, ancorado em um ativo escasso, funcionou por séculos. Até que, em um momento decisivo da história moderna, as regras do jogo foram completamente viradas de cabeça para baixo. Pensa no cenário. A metade do século XX foi uma explosão de progresso. A gente inventou laser, a fibra ótica, o homem pisou na Lua, a humanidade estava avançando a passos gigantescos e a produtividade estava no auge. E o que aconteceu logo depois é impressionante. Se a gente olha os dados, até 1971, os ganhos de produtividade e os salários andavam de mãos dadas. As pessoas produziam mais, ganhavam mais. Mas a partir daquele ano, algo se quebrou. A produtividade continuou disparando para cima, mas os salários médios estagnaram. Uma desconexão total. O evento que foi o gatilho para isso foi este aqui. O então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, suspendeu a conversão do dólar em ouro. Na prática, isso cortou o último fio que ligava o dinheiro mundial a um ativo físico, real, escasso. O dinheiro passou a ser baseado puramente na confiança nos governos. E é exatamente aqui que entra o que a nossa fonte chama de mecanismo parasita. Um sistema que, sem a âncora da escassez, permite uma desvalorização silenciosa da nossa poupança e do nosso trabalho. Vamos ver como isso funciona de um jeito bem simples. Primeiro, alguém deposita R$ 100 no banco. O banco, por sua vez, é obrigado a guardar só uma fração disso, digamos R$ 3. E ele empresta os outros 97. E aqui está o pulo do gato. De repente, quem depositou continua com R$ 100 na conta. Mas quem pegou o empréstimo agora tem 97 para gastar. O dinheiro foi criado do nada, a partir de uma dívida. O resultado disso é que a grande maioria do dinheiro que existe hoje não é físico. Não são notas, não são moedas, são apenas dígitos em telas de computador, criados por essa mecânica de crédito e débito. Um sistema que, no fundo, se baseia inteiramente em confiança. E quando essa confiança é abalada, o sistema mostra toda a sua fragilidade. A crise financeira de 2008 foi um exemplo claríssimo disso. E foi nesse cenário de caos que surgiu uma proposta de solução, radicalmente diferente. A crise de 2008 escancarou as falhas do sistema financeiro tradicional. E como uma resposta direta a isso, uma figura anônima, ou talvez um grupo, usando o nome Satoshi Nakamoto, publicou um artigo que descrevia um novo tipo de dinheiro eletrônico, o Bitcoin.
E a proposta do Bitcoin é ser exatamente o oposto do sistema tradicional. Enquanto o dinheiro do governo é centralizado e pode ser criado sem limites, o Bitcoin é descentralizado. Enquanto um é inflacionário por natureza, o outro tem uma escassez programada e finita. Um é baseado na confiança em instituições, o outro na certeza da matemática. A tecnologia por trás disso é a famosa blockchain. O jeito mais fácil de pensar nela é como um livro-caixa digital, só que, em vez de estar no cofre de um banco, ele é público e compartilhado entre milhares de computadores no mundo todo. Ninguém é dono dele. Isso torna um sistema quase impossível de fraudar ou censurar e, mais importante, impede que alguém simplesmente imprima mais moedas. A escassez digital é garantida. Ok, diante de tudo isso, a grande questão é, e agora? O que fazer com essa informação toda? E isso nos leva à parte final da nossa análise. Uma crítica que a gente sempre ouve é sobre a volatilidade. Ah, mas isso não é só uma bolha especulativa, tipo as empresas de internet lá nos anos 90? É uma pergunta super válida. E a fonte que a gente usou aborda isso diretamente. E a analogia é perfeita. Sim, a bolha das empresas.com estourou e um monte de empresa que não tinha fundamento sumiu. Mas a tecnologia principal, a internet, não só sobreviveu como transformou o mundo. A ideia aqui é que o mercado de criptoativos pode estar passando exatamente por essa fase de limpeza dos excessos, enquanto a tecnologia de base se consolida. E para reforçar o argumento sobre a desvalorização da moeda tradicional, a nossa fonte traz um dado que é, no mínimo, assustador. Cerca de 80% de todos os dólares americanos que existem hoje foram criados só nos últimos anos. Isso dá uma dimensão da escala da expansão monetária que a gente está vivendo. E a gente termina com esse pensamento provocador da nossa fonte. A ideia de que a escolha mais poderosa que a gente faz não é na urna, mas sim na nossa carteira. A decisão de onde alocar nosso capital, a energia armazenada do nosso trabalho, se torna uma declaração fundamental sobre em qual sistema a gente confia